Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Bom, hoje nós vamos dar início à nossa série de programas que eu vou fazer aqui com o tema Cura Energética. Cura e autocura. Nós vamos aprender nessa série de programas que eu farei um pouquinho sobre esse universo das energias, das nossas energias principalmente, como lidar com essas energias. Então, hoje eu vou fazer uma pequena apresentação, eu vou falar de forma geral sobre o que a gente vai estar abordando nessa nossa série de programas. Se você perder algum programa, não se preocupe. Todos eles ficam depois disponíveis gratuitamente lá no nosso site. O site da Revista Cristã de Espiritismo. O site da Revista Cristã de Espiritismo tem à disposição uma área onde nós temos grande parte do nosso acervo. Então, depois eu vou passar o endereço do nosso site, vocês podem anotar e visitar o site. Lá tem muitos artigos, tem vários programas nossos. Então, o dia que você perder algum programa da nossa série, não se preocupe. Entre no nosso site e lá na área de acervo multimídia, programa Música e Mensagem, você vai encontrar à disposição. Outra coisa, no final da nossa série, eu vou editar todos os programas, vou tirar tudo aquilo que não está diretamente ligado ao tema, vou cortar, vou fazer uma edição, vou deixar bem legal e vou criar o nosso segundo CD de bioenergia. Para quem não sabe, eu já lancei um CD duplo sobre bioenergia, onde a gente tem explicações sobre o que é energia, o que é bioenergia, o que é aura, o que são chakras. E nós temos algumas faixas com exercícios para a gente poder harmonizar a aura. Esse é o meu CD duplo de bioenergia. Então, depois que a gente terminar essa série, eu vou editar os programas e vou então criar o nosso segundo trabalho de bioenergia, o Bioenergia Fase 2, que já é um aprofundamento daquilo que foi comentado e visto na fase 1. Tá bom? Então, se você não tem acesso à internet, não se preocupe. Depois você poderá adquirir o nosso CD duplo de bioenergia, fase 2. Também pode adquirir o fase 1 se você já quiser comprar. Está disponível lá no nosso site. Eu vou dar depois o telefone do nosso estúdio para você ligar, fazer seu pedido se você não tem como acessar a internet. Então, todo esse material ele será distribuído depois gratuitamente, além de ser da gente estudar gratuitamente aqui pela rádio, vocês poderão baixar no site o programa na íntegra ou, com o tempo, adquirir o CD editado, né, consertado, bonitinho, para vocês poderem ouvir no carro, ouvir em casa, no CD, colocar no MP, passar para MP3 player, né, ou para o teu celular. Bom, vamos falar um pouquinho então a questão da cura energética, que é o tema dessa nossa série de programas. Qual é o objetivo? Para que você quer aprender cura energética? Nós temos que entender o seguinte: o tempo todo nós estamos captando, absorvendo, circulando em nosso corpo e exteriorizando energias o tempo todo. Se esse processo para, o corpo morre. Você adoece com o tempo. Ok? Portanto,
O tempo todo você está circulando, captando energia. Como? Primeiro, então olha só, hoje é só apresentação, mas a gente já está começando a aprender. Primeiro, pela respiração. Respirar, essa troca que nós fazemos de gases, a gente inspira o oxigênio, nós estamos captando, sobretudo, energia. A gente não aguenta ficar mais do que alguns minutos, no máximo, né, minutos. Eu não sei nem se eu consigo ficar mais que isso, sem respirar, sem inspirar o ar. A não ser aqueles grandes mestres do yoga, lá na Índia, que conseguem interromper o processo da respiração, porque são grandes mestres na manipulação energética, a não ser nesses casos que nós encontramos relatados em livros do Oriente, nós, pessoas que temos um conhecimento comum, mínimo, sobre o processo energético, nós não conseguimos ficar sem respirar. Portanto, nossa principal fonte de captação energética é o ar. É através da respiração. Outra fonte, nós captamos energia do sol. Outra fonte, da alimentação. A alimentação é um grande processo onde nós absorvemos os nutrientes, os alimentos que são transformados, né? Eles geram energia no nosso corpo. Por isso que é muito importante nós nos alimentarmos de forma funcional, de forma que o alimento seja um remédio natural para o nosso corpo. É legal a gente curtir uma comida diferente, com bastante, né, sei lá, muito molho, muito queijo. Quem gosta de carne, come bastante carne, com gordura, tudo bem. Mas procure fazer isso uma vez ou outra. Procure fazer com que sua alimentação no dia a dia seja uma alimentação leve, seja uma alimentação rica em nutrientes que o teu corpo precisa. Por isso é muito importante você consultar um nutricionista. Veja se o seu plano de saúde cobre, né? Se não cobrir, separe, reserve, economize um dinheirinho, vá num nutricionista, faça um check-up, veja que tipo de alimentação você pode ter no seu dia a dia para suprir as suas necessidades energéticas, de vitamina. Eu não conheço nenhum nutricionista, tá? Então não estou indicando alguém, estou aconselhando você a buscar um nutricionista. Outra coisa, nós também absorvemos energia dos astros, não apenas do Sol, mas dos astros, do cosmos. Então, o tempo todo nós estamos absorvendo energia. E essa energia, ela circula pelo nosso corpo. Quem conhece um pouquinho de acupuntura, sabe que o tratamento pela acupuntura visa justamente desbloquear certos pontos nos nossos meridianos, que são canais sutis por onde as energias circulam em nós. Não adianta você ir no médico e o médico ele não vai encontrar os meridianos, os nadis, conforme os hindus chamam, o médico não vai encontrar esses meridianos, porque não é algo físico. Eles são canais energéticos que são ensinados de acordo com a doutrina, ou melhor, com a medicina tradicional chinesa, com a medicina indiana. Então, no nosso Ocidente, conhece-se muito pouco sobre esses meridianos. Eu acredito que nem isso é estudado pela medicina oficial acadêmica, mas no Oriente isso é comum dentro da medicina tradicional. E os praticantes de arte marcial, os praticantes de meditação, de yoga,
Todas essas pessoas que fazem exercícios com bioenergia estão acostumadas a lidar com essas energias. A gente vê os efeitos práticos da manipulação energética. Então, a gente vai aprender um pouquinho ao longo da nossa série de programas. Claro que na nossa série de programas, isso vai ser abordado de forma um pouco superficial, porque isso merece um estudo aprofundado. Isso merece um curso que futuramente nós daremos lá no nosso espaço, no nosso núcleo Vivência de Cultura Espiritualista. Ok? Aqui, nessa nossa série de programas, que depois será transformado em um CD duplo, o objetivo é fazer realmente uma introdução, para que você tenha um ponto de partida, para que você tenha um guia, uma rota, um mapa, para você se aprofundar no assunto. Mas não é se aprofundar só lendo, não. Na teoria. É na prática. Você vai aprender a como praticar. Você precisa aprender a sentir tuas energias que circulam em você, os teus chakras, a irradiar energia, a aplicar passes na sua família, no seu animalzinho de estimação, no seu familiar querido que está doente ou está precisando de um passe. Você não precisa ser espírita ou umbandista ou reikiano ou pertencer a determinada doutrina para fazer irradiação energética. Essa é uma capacidade que todos nós temos. O que eu quero com essa série de programas é dar uma noção básica para você começar a fazer isso na sua casa, com o seu familiar que mora aí com você. Ou se você for visitar um parente, um amigo, e ele precisar que você aplique um passe, para você trabalhar a circulação de energia em você, e você se sentir melhor. Então, o que acontece? Nós estamos o tempo todo, como eu falei, captando energia, através da respiração, da alimentação, da absorção da energia que vem da natureza, principalmente da natureza, né, da mata, das árvores, da cachoeira, esses campos energéticos do mar. Nós estamos circulando essa energia através dos meridianos que a acupuntura trabalha. Nós circulamos essa energia através dos chakras, assim como absorvemos essas energias diretamente. Eu falei aqui que a gente absorve através da respiração, da alimentação, mas nós também absorvemos o tempo todo, de forma direta, via chakras. Então, o tempo todo, nossos chakras estão absorvendo essas energias, estão circulando essas energias e estão exteriorizando essas energias. Calma. Nós vamos aprender sobre chakras, ok? E o tempo todo você está gastando energia. Para pensar, você gasta energia. O teu cérebro precisa gastar energia para poder pensar. Você que pensa como consciência, como ser, mas você está encarnado. Portanto, ao pensar, existe um processo fisiológico, cerebral, junto ao teu pensar. Não é apenas espiritual o teu pensar, ele também é fisiológico. Portanto, os nossos processos fisiológicos influenciam no pensamento também. Então, o tempo todo nós estamos gastando energia, pensando, respirando. Então, mesmo dormindo, você está gastando energia, queimando calorias, ok? Só que o que acontece, na maior parte do tempo, não temos consciência de como gastamos nossa energia. Nós não estamos atentos ao nosso processo energético. Então, com o nosso curso, o objetivo com essa nossa série é a gente aprender um pouquinho que seja, um pouquinho, a como captar energia de forma consciente, para que você use essa energia, de repente, para restabelecer a tua saúde se você estiver doente. Não é que eu estou pedindo para você deixar de ir no médico,
Porque nós não somos mestres no domínio das energias. Se fôssemos, não precisaríamos de médicos. Se fôssemos mestres como Jesus, por exemplo, que era um grande mestre na manipulação energética e efetuou várias curas, pelo menos de acordo com os relatos nos evangelhos, né? Se a gente fosse basear nos evangelhos, Jesus teria curado aí várias pessoas, porque foi um grande dominador das bioenergias. Mas nós não estamos nesse nível. Portanto, eu não estou pedindo para você deixar de ir no médico. O que eu estou te oferecendo é, se você tiver maior consciência de como captar, circular e irradiar energia, você pode contribuir para restabelecer a saúde do teu corpo. E dependendo do nível da doença, dependendo do teu domínio, aí sim você pode se curar sem auxílio médico. Mas não é o objetivo aqui falar, olha, não é para ir no médico. É para ir no médico sim. O nosso trabalho é um trabalho complementar. Complementar ao trabalho da medicina oficial, ok? Outra coisa, esse trabalho de equilíbrio energético, ele não é apenas energético e físico. Ele também é espiritual. Por quê? Porque o que influencia na nossa circulação energética? O que é que cria bloqueios nessa circulação energética em nós? Ora, eu não disse para vocês que a energia ela é sutil. Eu não estou falando aqui da energia num nível um pouco mais denso, vamos dizer, denso entre aspas, tá? Porque a energia é matéria em estado radiante. Mas eu não estou falando aqui da energia como a ciência conhece, a energia elétrica, por exemplo. Tá? Eu estou falando da energia quase que espiritual. Existem pesquisas que cientistas fizeram em torno dessa energia chamada de energia espiritual? Sim. Nós vamos falar disso ao longo desse nosso curso. Eu pretendo trazer algumas pessoas aqui para entrevistá-las, para que elas, especialistas, né, falem sobre essas pesquisas. Então eu vou trazer aqui na rádio alguns especialistas em determinadas áreas para explicar um pouquinho, para enriquecer o nosso aprendizado. Ok? Então o que acontece? Essas energias elas são como que espirituais. Então os nossos pensamentos, o que costumamos pensar, os nossos processos emocionais influenciam diretamente nessa circulação energética, melhor dizendo. Tá? O que você pensa, o que você dispara em você, em termos de reação emocional com os seus pensamentos, tudo isso influencia no teu processo energético. E quando eu falo que isso é espiritual, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de crença religiosa. Todo esse nosso trabalho aqui não tem ligação com religião e nem com doutrina, ok? Não tem ligação com nenhuma doutrina. Eu vou citar um pouco do que algumas doutrinas falam sobre essas energias. Por exemplo, Kardec chamou essa energia que circula pelo nosso corpo de fluido vital. Mas os chineses, os japoneses, né, o taoísmo, a umbanda, cada doutrina dá um nome. Uns chamam de Chi, de Ki, de Axé, os hindus chamam de Prana. Olha só. Então eu vou citar, mas esse nosso estudo, ele não tem vínculo religioso. Portanto, não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita ou umbandista. Nós vamos falar dos nossos processos energéticos. Não é algo religioso, é espiritualidade? Sim. Vai ter momentos que eu vou falar sobre algumas questões que estão mais ligadas a determinadas crenças? Sim. Por exemplo, eu vou falar, quando eu for explicar sobre
quais fatores que influenciam o nosso desgaste ou bloqueio energético. Então eu vou falar sobre alimentação ruim. Aí um dia nós vamos de repente fazer um programa só sobre alimentação e bioenergia. Eu vou falar sobre nossas carências emocionais. Elas influenciam nas nossas energias. Elas criam bloqueios. Elas fazem com que a gente gaste nossa energia de forma improdutiva. As nossas carências emocionais. A gente entra num ciclo ou círculo vicioso. A gente cai numa ideia fixa e a gente não consegue produzir mais nada devido às nossas carências. Eu vou falar do desequilíbrio, portanto, psicoemocional. Eu vou falar da falta de autorrealização profissional e espiritual. Sim, a falta de foco, de objetividade na carreira, na espiritualidade, tudo isso faz com que você se torne uma pessoa que não tenha ânimo para viver. Ânimo, alma, ímpeto de movimento, de energia para viver. Eu vou falar, aí sim, algo mais relacionado, por exemplo, ao espiritismo e à Umbanda, que é a questão dos assédios espirituais e obsessões, vampirismo, que alguns espíritos podem fazer com a gente. Como vou falar também dos assédios e obsessões de encarnado para encarnado. Vou falar das doenças. Quando a gente está doente, né, a gente está sim debilitado energeticamente. A nossa falta de domínio bioenergético. Então, tudo isso influencia no nosso desgaste energético. Então, como vocês puderam ver, um ou outro ponto estará mais ligado a esta ou aquela doutrina, principalmente quando eu falar de mediunidade, ok? Mas você que é evangélico, que é católico, pode ouvir o nosso programa numa boa, porque o foco não é mediunidade, não é espíritos, tá? O foco é manipulação energética. Nós vamos falar de que você está o tempo todo captando, circulando e exteriorizando energia. E se você não tiver domínio mínimo sobre esse processo, você vai gastar essa energia de forma improdutiva, sendo que você pode usar essa energia de forma saudável. De repente, usar na tua criatividade. De repente, usar no teu trabalho, no teu emprego. De repente, você pode usar essa energia nos teus relacionamentos. No próprio relacionamento sexual. O próprio relacionamento sexual, quando ele é feito de forma saudável, com respeito, com carinho, isso tudo ajuda no nosso equilíbrio energético. Ajuda. Tá? Que mais que ajuda no nosso equilíbrio energético? A nossa autopercepção cotidiana. A gente precisa estar se percebendo cotidianamente. Então eu vou falar sobre isso, sobre como nós podemos nos perceber diante das situações que surgem na nossa vida, para que a gente não seja um robozinho agindo como piloto automático, para que a gente não fique tendo reações emocionais o tempo todo. Nós precisamos ter sentimento. Sentimento vem da alma. Sentimento e não reação emocional apenas. O que mais ajuda no equilíbrio? Autoconhecimento, mudança comportamental ou reforma íntima, trabalhar a bioenergia através de exercícios. Gente, essa série de programas que eu vou fazer não vai ser teórico apenas, ok? Eu esqueci de falar isso no início. Quase todos os programas terão exercícios. Terão a parte prática. Quase todos. Vai ter programa que nem hoje. Hoje eu até estava planejando fazer um exercício básico de relaxamento, mas acabou não dando tempo. Como hoje eu quis apresentar um pouco do conteúdo do curso ou da nossa série de programa, na verdade não é um curso não, né? Porque
Não dá para chamar de curso. Vamos chamar de série de programas. Né? Curso eu vou dar depois no nosso núcleo, no nosso espaço, tá bom? Então, nós vamos fazer exercícios bioenergéticos, como eu já faço com vocês, ok? Tudo isso com um objetivo: deixar a nossa vida mais saudável, melhorar a nossa qualidade de vida, fazer com que a gente possa amar cada vez mais, amar a nós mesmos, ao próximo, fazer com que a gente possa se tornar mais sábios. Se tornar mais sábio não é ter mais informação, não é ter mais conhecimento, é sabedoria diferente. Gente, no nosso site, anote aí, para você poder adquirir o meu CD duplo de bioenergia lá na nossa livraria virtual, o Fase 1, que já está à venda. É www.rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br. Nosso telefone 2645 4017. Esse site é o site da Revista Cristã de Espiritismo e Caminho Espiritual. São as duas revistas que eu edito e que estão à venda nas bancas de todo o Brasil. Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual. Procure nas bancas, prestigie, contribua com o meu trabalho. Né? É o meu trabalho profissional esse, as revistas. Então, conheça as nossas revistas, você vai gostar muito e vai contribuir com o nosso trabalho. Fique na paz e até sábado que vem com a nossa primeira aula, hein? Fique na paz. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim.